A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Eu quero, assim, agradecer a Deus por esse dia, estarmos vivos, estarmos juntos para celebrarmos ao nome do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração, mediante a tudo que estamos passando e vivenciando nesses últimos dias. Sabemos que hoje o Evangelho está se crescendo, mas não como às vezes a palavra do Senhor nos adverte, assim como a palavra do Senhor nos ensina. Hoje há muitas igrejas abrindo, há muitos caminhos sendo explorados e nós, como ministros do Evangelho, temos o dever de orientar o rebanho o caminho em que ele deve andar. Como saber se uma denominação, uma igreja é correta? Um dos principais pontos para entendermos se uma igreja realmente é divina, é baseada nos contextos bíblicos, é quando ouvirmos a sua doutrina. A doutrina fala muito a respeito da igreja, do que ela é. A interpretação dos textos bíblicos. Nós, como pregadores, servos, líderes, não podemos extrair achismo. Nós, pregadores, não podemos extrair dos textos bíblicos aquilo que achamos que seja verdade. Nós temos que deixar a própria Bíblia falar, ainda que as palavras contidas no texto bíblico venham nos corrigir. Não importa. O importante é que o texto bíblico fale aquilo que o objetivo do autor, aquilo que realmente o texto foi direcionado. Então nós não podemos pegar um texto fora do seu contexto e trazer e formar uma doutrina. Não podemos fazer isso. Às vezes, para que uma doutrina nasça, para que uma doutrina seja criada, é preciso, às vezes, verificar todo o livro da Bíblia. Então, a interpretação da Bíblia, como ela é interpretada, vai dizer muito daquela igreja. Nós temos que ter cuidado para que, dentro dessa interpretação dos textos sagrados, a gente não venha criar uma heresia, tá certo? E qual é a porta, pastor? Qual é a porta certa para se entrar e o caminho correto para se andar? Não podemos esquecer do que Jesus falou lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e o 14. Entrem, ele vai indicar, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram por ela. Percebam que nesses últimos dias as pessoas estão procurando portas largas, fáceis, caminhos largos, fáceis. Um evangelho de facilidade, um evangelho libertino, um evangelho que me deixe fazer o que eu quero, um evangelho que não me repreende, um evangelho que não me exorta, não me corrige, um evangelho fácil. Servir a dois senhores, servir a Deus e servir ao mundo. Então a porta larga, Jesus está dizendo só, existe dois caminhos, existem duas portas. Agora tem o seguinte, uma porta é estreita, uma porta é larga. A porta larga, muitas pessoas entrarão por ela. A porta estreita, já que é estreita, o caminho é estreito, poucas pessoas procurarão esse caminho. É fato, é realidade. Chegará um tempo que o evangelho tradicional, o evangelho dos nossos pais, o evangelho que os apóstolos pregaram, os pais da igreja pregaram, será rejeitado
para se adentrar no novo evangelho. O evangelho rejeitado por Paulo lá no livro de Gálatas, que ele disse: ainda que um anjo do céu desça para pregar outro evangelho, seja anátema. É esse evangelho, anátema, que as pessoas estão procurando seguir. O evangelho de facilidade, porta larga, caminho largo. Como pastor, não posso ficar calado diante de tudo que acontece e que está acontecendo aos nossos olhos. E Jesus Cristo, ele vai nos dar um conselho em Mateus capítulo 7. Entrem pela porta estreita, entrem pelo caminho estreito, porque a porta estreita leva à vida e a porta larga à morte. Deus abençoe e bom dia.